O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Ouça agora o programa A Voz da Boa Semente. Apresentação: Pastor José Carlos Bertanha. Amém, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para glorificarmos a Deus com a palavra do Senhor, no programa A Voz da Boa Semente, onde estaremos falando a palavra de Deus com o tema, sobre a natureza da fé. Está baseado em Hebreus, capítulo de número 11. Estaremos lendo a palavra do Senhor daqui a pouco mais, mas antes disso estaremos ouvindo nosso irmão Marcelo fazendo a sua colocação, falando para você aí como você pode participar conosco. Depois estaremos orando, ouvindo alguns louvores e depois a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar aí na tua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, e alguns outros versículos depois, pela orientação do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Irmão Marcelo Alves. A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo você, amado ouvinte, amada ouvinte. Deus abençoe a sua vida nesta quarta-feira, nesta noite de quarta-feira. Chuvas de bênçãos, toda sorte de bênçãos da parte do eterno nosso Deus. É um prazer imenso estar aqui no programa A Voz da Boa Semente. E você pode participar fazendo o seu comentário, como sempre, né? A gente sempre convida a você participar para que você faça seu comentário, peça oração, fique à vontade. Se está precisando de oração, teremos o maior prazer em orar por você, por sua família, por uma causa que você está colocando diante do Senhor. Com certeza o pastor José Carlos Bertanha estará orando ao final do programa. E participe, você pode participar tanto pelo chat aí do YouTube, né, o nosso canal no YouTube, quanto pelo telefone WhatsApp 22 997 39 2852. Esse é o nosso telefone WhatsApp. Anote aí, 22 997 39 2852. Teremos o prazer imenso de receber a sua participação. Como eu disse, pedindo oração, fazendo seu comentário, dando seu testemunho, contando as bênçãos, não é? Você tem bênçãos para contar. Então faça isso, teremos o maior prazer e a sua participação é muito importante. E pedindo aqui, aproveitando para pedir que você nos siga no Instagram e Facebook, @radio.interativa, @radio.interativa. Segue a gente lá e a gente segue você de volta. Você que está nos assistindo pelo YouTube, ainda não é inscrito? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que alcancemos mais e mais pessoas, mais vidas. Esse também é o intuito do pastor José Carlos Bertanha. Afinal de contas, esse programa é um programa evangelístico, um programa que trata da palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser divulgada. Então se inscreva em nosso canal, @Rádio Interativa FM 87,9. Você que nos ouve pela rádio, então ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, @Rádio Interativa FM 87,9, ok? Esse é o nosso canal do YouTube para você que nos ouve pela rádio. Amém? Faça isso. E aproveitando também, pastor José Carlos, e gostaria de falar do CAF, não é? É sempre bom falarmos do CAF, porque é um órgão de missões. Amém. E missões está em todos nós somos missionários. Não tem esse nem aquele que serve a Cristo que não possa dizer, olha, eu não sou missionário. Você talvez não esteja em outro país, mas você deve fazer missões aí na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, enfim, todos nós somos missionários. No trabalho também fazemos missões, não é? Em todos os lugares estamos na missão. Então por isso falamos do CAF, porque a Rádio Interativa faz parte do CAF África.
e nós somos aqui o CAF Brasil, no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. E pedimos que você nos siga também no Instagram, para você ficar inteirado, ter mais informações do que acontece na África, em Burkina Faso, ali na cidade de Bobo de Oulaçô. Está o casal Roberto e Simone, que há 10 anos divulga a palavra de Deus ali em Burkina Faso. Que trabalho maravilhoso. Pastor José Carlos, cerca de 100 pessoas são batizadas todos os anos, né? Eu creio que esse número está aumentando. Ali há a formação de obreiros, cursos profissionalizantes e educacionais, melhorias que foram feitas através de parceiros do CAF. Então seja você também um parceiro CAF, acessando www.cafafrica.org e seja um parceiro, porque juntos construímos sonhos. Considere ser um parceiro, um mantenedor, faça sua doação via chave Pix, hoje mesmo, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. cafafrica.org. Veja a aba doação e faça sua doação ou as suas doações conforme a sua prosperidade e conforme o que você colocar no seu coração, não é? Segue a gente no Instagram também, @cafafrica ou @cafbrasil.oficial. Pastor José Carlos, amém. Quem assiste também o programa Amém. São os meus pais. Amém. Graças Meu pai a é Deus. Antônio e a minha mãe Marli. Para mim é Marli, mas lá na Assembleia de Deus da Praça da Bandeira é Dejamilde, não é? É o nome original dela, é o nome original, é o nome verdadeiro. Mas eu sempre conheci minha mãe como Marli. Então esse casal aí, abençoado, também assiste o programa A Voz da Boa Semente. Amém. A irmã Graças Dejamilde e o irmão Antônio, que são os meus pais, né? Amém. É isso aí, Graças a casal que é bênção pura. Graças a Deus, né, irmão Marcelo? O irmão Antônio já esteve falando sobre participar do programa. Tem outros irmãos também, irmão Zé Maria ali da Prainha, a irmã Esté, que agora está lá em São Paulo, ela disse que acompanha lá, Esté Correia. E que Deus abençoe os irmãos, outros mais que participam, né? O pastor Dalmo esse dia também falou. Então vamos estar aí orando uns pelos outros e propagando a palavra de Deus, né? Porque para isto fomos chamados. Amém. Então, irmãos, estaremos orando então e depois ouviremos os louvores e logo a seguir estaremos lendo a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, Criador bendito, nós te exaltamos nesta hora, meu Senhor, porque é o único que é digno de honras, de glórias, de louvores e exaltação. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, agradecidos pelo teu grande amor para conosco. Como a tua palavra diz, que o Senhor provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, quando Cristo morreu por nós. E nós sabemos que a morte de Cristo foi para trazer a reconciliação e a sua ressurreição também trazer a nós a garantia da vida eterna. Mas que nesta manhã o Espírito Santo esteja falando ao teu coração, esclarecendo as verdades da fé, porque através da fé é que conhecemos ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. E nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Seja a tua bênção com o teu povo, com cada ouvinte, e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Louvores para a exaltação do nome do Senhor. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim e descansarás. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste
preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a Ele vier. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida. Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converte um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram, a bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que
converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo estou liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converte um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Mostra-te estrela da manhã, ó bondoso Salvador. Sem tua luz a vida é vã, sem tua luz não temos vigor, sem tua luz não temos vigor. Ó estrela da alva, estrela que salva, ó perdida alma que vaga sem ter direção. Cristo Jesus é do fiel, a estrela de fulgor. Também o bom Emanuel, que de manhã nos enche de amor, que de manhã nos enche de amor. Ó estrela da alva, estrela que salva, ó perdida alma que vaga sem ter direção. Bendita estrela dos hebreus, que o mundo iluminou e nos mandou os raios seus, raios de amor que já nos salvou, raios de amor que já nos salvou. Ó estrela da alva, estrela que salva, ó perdida alma que vaga sem ter direção. Amém, graças a Deus. Então estamos agora, já acabamos de ouvir os louvores aí, de exaltação ao nome do Senhor. E também a mensagem cantada, né? Porque esses louvores têm uma mensagem muito edificante, boas para as nossas vidas. Então, graças a Deus por esses louvores, né? Por Deus ter inspirado esses homens, essas pessoas para gravarem e trazerem para nós essas mensagens cantadas. Mas agora estaremos lendo a palavra de Deus aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde fala da fé, né? A natureza da fé. Quando nós estamos falando de natureza da fé, nós estamos querendo falar de uma fé perfeita. Não é simplesmente uma crendice, uma crença em qualquer coisa, mas a fé perfeita em Deus.
Aqui está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E também o versículo de número 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que o busca. Nós observamos nesse capítulo 11 aos Hebreus que aqui existe muitos testemunhos de fé. E como nós lemos agora, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Então nós observamos que a fé, naturalmente, todos dizem assim, eu creio em alguma coisa. Mas aqui nós estamos falando de uma fé salvífica, uma fé que salva, uma fé que liberta, uma fé que muda o destino do homem. Inclusive, o propósito do Evangelho, como sempre foi em toda a palavra de Deus, é mudar o destino do homem através da sua palavra. Deus sempre quis conduzir o homem através da sua palavra. E por isso a gente fala dessa fé, porque a gente lê, a gente ouve, a gente vive também esta fé. Aqui diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho. São muitos exemplos de fé. A gente já falou isso sobre várias vezes. E também em nossos dias não é diferente. A gente, por exemplo, que professa esta fé, ainda hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre a fé, né? E sobre a paz que excede o entendimento que vem por meio da fé. A vida do homem pode ser transformada de um momento para o outro quando a sua fé é genuína, a sua fé é colocada diretamente em Deus por meio da sua palavra. Porque a própria palavra diz, conforme já falamos no início, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia também nos diz, em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós observamos que a graça se manifesta através da fé, porque tudo é possível ao que crê. Houve questões entre até os próprios discípulos com Jesus a respeito da impossibilidade da salvação. Mas Jesus deixou claro que aos homens pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E a gente vê exemplos de fé, por exemplo, a gente vê muitos testemunhos de fé. E se a gente vê nessa mesma palavra aqui aos Hebreus, no capítulo de número 11, nos versículos finais, diz que esta fé, a gente vê a partir do versículo 38, diz assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós observamos aqui, se a gente ler esse capítulo 11 aos Hebreus, a gente vai ver muitos exemplos de fé. Pessoas que preferiram ser crucificados, cerrados pelo meio, lançados em cova de leões, em fornalhas de fogo, perderam os seus bens, tudo por causa da fé em Deus. Inclusive o próprio Moisés, né? Então a gente vê que esses homens, o versículo diz que eles morreram sem ter alcançado a promessa. Alguém pode pensar, mas então não valeu a pena. Não, isso aqui está falando da eternidade que está por vir.
Porque, na verdade, o que era para se cumprir na vida deles aqui na terra se cumpriu. Assim como acontece conosco também. Mas a fé, ela ultrapassa os limites humanos e ultrapassa também a vida humana, a duração da vida. A fé é uma palavra, é a palavra de Deus e ela é eterna. Ela transporta o homem para a eternidade. Nós observamos que a Bíblia fala de Abel, né? Que foi o primeiro homem a oferecer um sacrifício por fé. E ele, a Bíblia nos fala que ele ofereceu melhor sacrifício do que Caim. E pela fé, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus, porque Deus deu testemunho de Abel. Então observamos que isso é exemplo de fé. Nós observamos muitos outros. Mas diz aqui no último versículo que nós lemos, portanto, Deus, de alguma maneira, né? Eles não alcançaram, por quê? Porque Deus tinha alguma coisa a nosso respeito, para que ele, sem nós, não reinasse, não fosse aperfeiçoado. Então nós observamos que, pela palavra de Deus, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E se ele morreu e ressuscitou, a sua morte foi necessária para a nossa redenção, para a nossa remissão. Já falamos em outras vezes que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Inclusive, quase toda a lei. As coisas eram santificadas, justificadas pelo sangue, né? E sem derramamento de sangue não tinha condição do homem se redimir. Mas Jesus veio fazendo um sacrifício ainda melhor, perfeito. Com um único sacrifício, ele conseguiu resgatar os homens a Deus. Isso é, todos aqueles que creem e o recebem como Salvador. Mesmo o homem vivendo, às vezes, uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus, ao ouvir a pregação do Evangelho, crê e alcança a salvação. E aqui diz o versículo que Deus prevendo coisas melhores a nosso respeito. Observe bem, a gente sabe que Abrão, depois Abraão, né, o nosso pai na fé, ele saiu sem saber para onde ia. E ele foi justificado por sua fé. Creu em Deus e foi justificado pela fé. Nós observamos aqui nesse texto que Enoque andou com Deus, mesmo nos dias de muita corrupção, mas ele conseguiu andar com Deus. Como isso, andar com Deus? Por meio da fé. Ele não, assim, estava vendo alguém, um anjo segurando na mão dele, mas o próprio Deus o conduzia por meio da fé. Por isso que a palavra está dizendo aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Mas o versículo de número 6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então observe bem, se você crê em Deus e o busca, com certeza, se buscá-lo de todo o coração, tu vai encontrá-lo. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e achar-me-eis, quando buscar de todo o vosso coração. Então, como isso? É a perfeita fé. Nós observamos que Judas, né? Os versículos de Judas aqui, tem apenas 26 versículos, ele fala sobre a santíssima fé. Por que isto? Existe algumas crendices, algumas crenças. Alguém que diz assim, mas eu creio muito em Deus. Mas quando nós cremos realmente em Deus, nós damos ouvido à sua palavra, à sua voz. Logo então a nossa vida é transformada. O homem que está dominado pelo pecado, ele passa a vencer esse domínio do pecado na sua vida, por causa da liberdade em Cristo. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Jesus. Então, para nós termos essa libertação, essa liberdade de vivermos, de vencermos
o pecado, nós precisamos de Jesus. Pois a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o homem tenta se justificar dizendo eu não tenho pecado, ele está mentindo, porque isso não é verdade. Pois a própria palavra diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E diz ainda que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então ele está falando de vida eterna. Não é coisas assim só dessa terra, coisas passageiras. Ah, não, mas eu fui para a igreja para ver se melhorava a minha vida, se a minha vida é financeira. Pode até melhorar, porque a Bíblia nos fala que até mesmo as riquezas vêm de Deus, que ele é o dono do ouro e da prata. Mas o propósito do Evangelho é salvar os homens, é levar o homem de volta para Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que éramos por natureza filhos da ira, mas já fomos reconciliados por meio da fé em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós vimos pessoas que estavam longe, testemunhos na Bíblia de quantos homens, e hoje também não é diferente. Claro que, por os dias serem maus, a palavra de Deus diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então é necessário perseverar. Deus falando, né, Jesus falando ao anjo da igreja em Filadélfia, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir para tentar todos que habitam na terra, né? Glórias a Deus. Então é necessário perseverar, guardar a palavra de Deus. A gente vê que aquele anjo da igreja ali não era uma pessoa forte, porque Jesus falou: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é necessário guardar a palavra. A fé nos leva a crer na palavra de Deus como palavra de Deus, e o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa, Jesus também orando ao Pai, ele diz que a vida eterna é esta: que creio em ti, ó Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Que Deus te abençoe e você possa crer nesta palavra, e por meio da fé você vencer as adversidades. Tenha atenção, porque também a palavra de Deus que diz, fala do surgimento de falsos profetas, de falsos mestres, né? E apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas se você permanecer na fé, mediante a palavra de Deus, ele te sustentará. E a palavra de Deus diz: resistiu o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe a tua vida, né? Deixando aqui ainda para a nossa meditação, conforme falei aqui no livro de Judas, né? Aí bem pertinho de Apocalipse aí, né? Falando sobre a santíssima fé. Diz assim, o versículo 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo. Porque ninguém consegue ter a revelação de Deus sem a atuação do Espírito Santo, porque ele inspirou os escritores e ele dá o entendimento, discernimento, e ele intercede por nós, ele nos revela a pessoa de Cristo. E que assim você possa ser abençoado, você e a tua casa, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Primeiramente, a bênção da salvação. Alguém perguntou: Senhor, que teremos em troca de tudo isto? De deixarmos tudo para te seguir? E Jesus respondeu: 100 vezes tanto nesta vida, e por fim, a vida eterna. Que Deus te abençoe, a você e a tua casa. Estaremos ouvindo mais um louvor, e depois voltaremos a agradecer a Deus e orar por você. E esteja também orando por nós. A igreja do Senhor, ela precisa estar unida, independente de onde você congrega, mas a sua fé perfeita em Deus te faz estar unida ao corpo de Cristo. E assim você é um membro do corpo de Cristo e estamos unidos no mesmo Espírito. E a nossa oração é atendida e devemos orar uns pelos outros e viver
em inteira unidade. Que Deus te abençoe. Estaremos ouvindo louvores e depois estaremos orando para agradecer a Deus. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Em algum em mim não via, mas somente corrupção. Cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão, pela morte despertado baterás na porta em vão. Amém, graças a Deus. Bom, mais um louvor, né, maravilhoso que nós ouvimos. E agora nós estaremos agradecendo a Deus. Quero agradecer também a tua participação. Que Deus continue te abençoando, abençoando toda a tua casa. E esteja orando por nós. Estamos unidos em Cristo. Que Deus abençoe você. Se você ainda não faz parte desta grande família de Deus na terra, você também, através da pregação do Evangelho, você pode se achegar a Deus. E aí, ser um participante do corpo de Cristo na terra, participante da igreja do Senhor, e fazer parte daqueles que hão ou de havemos de alcançar a salvação. Estaremos orando, coloque aí o teu pedido de oração, seja qual for ele, você apresente diante de Deus, mesmo que você não saiba como colocar, mas coloque por fé, e Deus com certeza estará te socorrendo dentro da sua vontade. Maravilhoso Deus, Criador bendito, nós te exaltamos nesta hora por esta palavra que o Senhor nos concedeu, por pregarmos esta palavra de fé, que a tua palavra nos mostra que
A fé é o firme fundamento, como foi lido aqui. Que este ouvinte, meu Senhor amado, esta ouvinte, e que cada um de nós possamos ser sustentados por meio da fé. Porque a fé nos sustenta, nos faz permanecer, nos faz ver o impossível. E a palavra de Deus tem promessas para nós, que aos olhos humanos são incapazes, mas através da tua palavra, o Senhor é fiel para cumprir tudo que promete. Que o Senhor esteja abençoando esta família, abençoando este amigo, salvando esta vida, meu Senhor, que está ouvindo a tua palavra, porque ele também é uma pessoa necessitada da mensagem do Senhor, da vida eterna que há em Cristo Jesus, pois só nele há salvação. Que assim o Senhor esteja abençoando, salvando esta vida, libertando, transformando, sendo qualquer que for a sua situação, porque a tua palavra diz: se o Filho libertar, verdadeiramente serei livres. E assim, meu Senhor, abençoe esta família, abençoe esse irmão, essa irmã, esse esposo, essa esposa, abençoe os filhos, abençoe toda a sua descendência, porque a promessa do Senhor é sobre aqueles que creem em Ti, porque assim diz a Tua palavra: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que a bênção do Senhor seja sobre esta família e sobre todos os ouvintes, e esteja despertando, fortalecendo os fracos, despertando os que dormem, levantando os caídos e fazendo a Tua obra e operando, meu Senhor, segundo a tua vontade, para a exaltação do teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito, pois podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E assim nós estamos agradecidos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, e até o próximo programa, A Voz da Boa Semente. Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém.